Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o HSLG, fundo de logística da HSI. Esse fundo aí que tem mais de 1 bi de patrimônio. Se tratando de fundo de logística, não é um Godzilla, né? É um fundo aí médio, mas é um bom fundo, é um bom produto. Tem uma ABL aí de mais ou menos pouco menos da metade do HGLG e eu acho um produto bem interessante, totalmente fora do radar, né? Você não vê muita gente falando sobre ele e tal. E eu sempre trago os vídeos aí pra gente dar uma atualizada. Aqui alguns dados e um ponto que eu quero comentar com vocês, que esse valor a mercado que tá aí já está defasado, viu? Falar com vocês que, ó, tô pegando aqui agora, no momento que eu tô gravando, esse vídeo vai sair quase uma semana depois. Ele tá... chegou a bater R$ 78. Então, tipo... Tá sofrendo aí todo o cenário macro caindo e, cara, se a gente pensar, pagando 70 centavos, tá chegando próximo de 1% ao mês, hein? E um fundo de quase 1,4 bi. Bem interessante de ver isso. São 24 mil cotistas. É um ponto curioso, né? Tanto a liquidez quanto o número de cotistas não batem com o tamanho do fundo. Por quê? Porque tem um grande investidor, que se não me engano é um fundo lá de Singapura, que tem, enfim, um caminhão de cotas desse fundo aí, né? E aí acontece essa questão, porque se você olhar bem, um fundo desse tamanho com a liquidez dessa e o número de cotistas é muito pouco. Enfim, vamos seguindo. Ele nesse mês recebeu a terceira parcela da venda do ativo de Santo André, R$ 20 milhões, sendo que 8,8 milhões de reais são lucro, né, 70 centavos por cota. Ele fez essa venda, já tem aí... Esse é o terceiro semestre, né, então praticamente 1 ano atrás. E ele fracionou esse lucro em 2 anos, né? Em 4 semestres, muito bom. Então a gente está indo para o terceiro, tem mais uma agora no meio do ano. E com isso, o fundo conseguiu saltar no patamar de distribuição dele, ele conseguiu dar uma distribuída um pouco melhor nesse tempo todo. Enfim, 70 centavos e ele vai distribuir de forma linear durante todo esse ano. E o restante, que é principal, volta para dentro do fundo e aí ele pode reinvestir no que ele bem entender, né? Falta mais uma parcela, conforme eu já comentei com vocês. Lá em Manaus, né, naquele ativo de Manaus, a última compra dele, tem um desenvolvimento acontecendo, uma obra acontecendo, e essa obra está bem no início, estão fazendo terraplanagem, botando banheiro, enfim, a gente já viu umas fotos, está bem no início mesmo, limpagem de terreno. De acordo com a gestão, expectativa é que termine a obra no final de 2023, né, agora em novembro. Com essa conclusão, vai ter um resultado adicional de 5 cents aí para o fundo, o que é legal, por quê? Porque vai coincidir justamente com o final desses recursos não recorrentes aí da venda, então acaba que não vai ter aquela queda nos dividendos. Legal de ver isso, né? Casou certinho, conseguiram fazer casadinhos. Tomara que a obra não atrase, né? Eles estão renovando aí alguns contratos e tudo, e o guidance da gestão é que o fundo pague entre 70 e 72 centavos esse semestre inteiro. Aqui no mês a gente tem um resultado um pouco mais elevado por conta do lucro da venda, que ficou aqui, né, 9 milhões de reais, e o fundo distribuiu 70, aumentou o acumulado, né, de forma bem interessante. A gente vê aqui que o acumulado foi para quase R$ 1, e aí ele vai distribuindo esse resultado aí conforme o tempo for passando. A gente tem um guidance até o meio do ano. E tudo indica, pessoal, que até o final do ano deve ser por aí, viu? Não deve ter muita mudança, não. Talvez, dependendo se tiver algum reajuste de contrato e tal, quem sabe aí consegue bater, sei lá, 73, 74 centavos na banda superior. Mas eu, pelo menos, a minha expectativa para esse fundo é desse valor até o final do ano. É o que eu tenho expectativa pessoal. Lembrando, não sou cotista. Mas assim, expectativa minha. Quase 25 mil cotistas, a liquidez, conforme eu já comentei com vocês, o número de cotistas vem aumentando bem devagar, né? Diga-se de passagem, em um ano cresceu pouquinho, né? Se a gente pegar aqui um pouco menos de 30% de crescimento, que, assim, pensando no logística, um setor que tem um hype até elevado, né? Não teve um crescimento tão forte. Aqui a questão que eu comentei, né, do investidor original, que tem grande parte das cotas desse fundo, que, se eu não me falha a memória, é um fundo de fora e tal, e a gente tem que acompanhar esse cara, né? Ainda mais agora nesse cenário político um pouco mais conturbado, se ele não vai começar a desfazer posição e tal, enfim, da mesma forma, esse é um risco desse fundo, né? Porque tem esse cara que tem uma quantidade de dinheiro grande, e às vezes se o cara vê que o Brasil não tá indo, não vai de acordo com as expectativas dele, o que ele pode fazer? Chama uma assembleia para liquidar o fundo.
liquida o fundo, pega o dinheiro e bota no bolso e vai embora. Então, não duvido, viu? Isso aí é um risco que eu coloco da conta desse fundo quando eu vou olhar. Assim como o risco em via varejo, né? Olha só. Via varejo, 41% da receita. A gente sabe aí do risco de varejistas, já vimos o problema na Americanas. E, cara, se esse fundo tivesse que vender algum ativo, né, nesse momento, qual ativo você quer que esse fundo venda? De fato, seria aí ativos que tem a Via Varejo como inquilino, né, para dar uma diversificada um pouco melhor, né? Enfim, tem espaço para isso e tal. Claro, seria emissão, ele não consegue fazer, não vai conseguir tão cedo, mas às vezes uma venda vende aí o da Via Varejo, um dos, né? E aí compra outro ativo, diversifica, passa a régua nesse risco, né? Nunca se sabe. Enfim, temos ativos em Contagem, Manaus. Esse ativo de Manaus, para quem não sabe, ele representa uma porcentagem considerável da área bruta locável do estado lá do Amazonas. Arujá, Itapevi e São José dos Pinhais aqui. Receita contratada um foco maior no Sudeste e tem 20% dos contratos atípicos. O grosso dos contratos reajusta pelo IPCA e a gente consegue ver hoje ele está com caixa aí de aproximadamente 4%. Ele está alavancado, fez essa alavancagem para comprar esse imóvel de Manaus. Eu confesso para vocês que não gostei muito, porque é uma dívida cara, né? IPCA mais 7,61, ficou caro essa brincadeira e o saldo aí equivale a 6% do ativo do fundo. É pouco, mas de toda forma é uma dívida cara, né? É uma dívida cara aí que o fundo fez. Que a questão da vacância é zerada, inadimplência também zerada. Revisional tem bastante para esse ano, vamos ver como é que vai ser. Está muito benéfico o mercado para os fundos de logística, né? As revisionais, os fundos estão conseguindo entubar no inquilino sem dó, né? Então a gente vai acompanhando. Mesmo esse contraste bem tranquilo para esse ano e para o próximo, né? Reajuste pelo IPCA é bem dividido durante o ano, só ali em setembro que tem uma porrada, mas o restante é bem divididinho. Aqui a questão dos ativos do fundo, a gente vê 456 mil metros quadrados, dá, como eu já falei, 45% da área de um HGLG. Um grande trunfo desse fundo é isso aqui, ó. São imóveis muito próximos, né, no raio de 30 das regiões metropolitanas que eles estão inseridos, né? Seja de São Paulo, seja de Curitiba, seja de BH, São Paulo de novo, ou de Manaus. Então é um trunfo dele, de fato, é a localização. Olha só o Arujá, 34 km, São José dos Pinhais 17, Contagem 13, Itapevi bem no limitezinho, mas 29, Manaus 14, extremamente bem localizado. Aqui a questão da obra, a gente vê, ó, limparam o terreno mesmo, de fato, instalando banheiro, gerador, não sei o que, enfim, é aquela coisa assim, iniciando mesmo a obra, né, os primeiros passos. Enfim, é isso que a gente tem para comentar do HSLG. É um fundo totalmente fora do radar, mas está aí entregando resultados legais, né? Se movimentando devagarinho. E do jeito que está aí no mercado, daqui a pouco ele está pagando 1% ao mês, hein? Eu não duvido. Beleza? Então fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, dá essa moral. Fui!